Olá, vamos mergulhar num tema que com certeza mexe com todo mundo. Entender e finalmente conseguir quebrar aqueles ciclos repetitivos que a gente às vezes se encontra. Quem nunca teve essa sensação, né? De estar preso num loop. Parece que não importa o que se faça, o resultado é sempre o mesmo. É uma coisa bem frustrante. Chega a tirar a esperança. Mas existe uma forma de entender o que de fato está acontecendo por trás disso. Ok, vamos começar por aqui. Antes de pensar em quebrar um padrão, a gente precisa ter certeza de que está identificando a coisa certa. Afinal, como esses ciclos aparecem no nosso dia a dia? A principal pista de um padrão é essa sensação de quase um roteiro invisível. A gente tenta uma coisa nova, se esforça, mas o resultado não vem. Ou, quando vem, alguma coisa parece fora do lugar e o caminho nos leva sempre para o mesmo ponto final. E o curioso é que esses padrões costumam aparecer justo nas áreas mais importantes da vida, né? É aquele problema financeiro que sempre volta, não importa o que se faz. É a decisão de carreira que, de novo, parece levar um bico sem saída. Ou até relacionamentos que parecem seguir exatamente o mesmo roteiro triste até o fim. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa análise. Muitas vezes, o que a gente acha que é uma repetição, na verdade, é outra coisa bem diferente. E entender essa distinção é a chave para conseguir mudar. Uma repetição é literal. Pensa nela como um replay exato. A mesmíssima situação, o mesmíssimo comportamento, acontecendo de novo, só que em outro momento. É um padrão idêntico, sem tirar nem pôr. Já a associação, por outro lado, é tipo uma armadilha da nossa mente. Acontece uma situação completamente nova, mas por algum motivo ela é conectada mentalmente com uma memória do passado. O comportamento, então, não é uma reação ao que está acontecendo agora, mas sim a lembrança daquele evento antigo. Olhando assim lado a lado, a diferença fica gritante. Na repetição, o evento é idêntico. Na associação, os eventos são diferentes, mas a mente os conecta. Um é um padrão real, o outro é uma ligação equivocada que acaba nos enganando. Vamos pensar num exemplo prático. Sair de um casamento hoje pode ter motivos totalmente diferentes do fim de um namoro de 10 anos atrás. Sei lá, talvez o casamento tenha acabado por grana e o namoro por planos de vida diferentes. As causas são distintas. Mas, se a mente cria essa associação, a pessoa age como se estivesse revivendo a mesma história de fracasso, mesmo que as situações não tenham nada a ver uma com a outra. Tá, mas e na prática? Como é que a gente diferencia um do outro? Bom, se existe a suspeita de uma repetição verdadeira, existe um método bem simples, quase um kit de ferramentas para investigar isso a fundo. Ao invés de se perder em análises super complicadas, o foco se resume a duas perguntas bem diretas. Elas ajudam a conectar o que está acontecendo agora com o plano de vida geral e com o ponto de partida de tudo. A primeira pergunta força um olhar mais amplo, sabe? Para ver o quadro geral. Como essa situação que parece se repetir está afetando ou se conectando com os grandes objetivos e acontecimentos definidos no plano de vida. Isso ajuda a medir a real importância desse padrão. E a segunda pergunta vai direto na origem do problema. Em vez de focar só no resultado repetido, a gente volta a atenção para o momento exato em que tudo começou. Qual foi o gatilho que disparou toda essa sequência de eventos? E é essa segunda pergunta que nos leva a um ponto ainda mais fundo. Nenhum padrão de repetição surge do nada. Ele é sempre acionado por um momento inicial, um gatilho que é chamado de pré-queda. A pré-queda é aquele momento sutil, quase invisível, que vem antes do problema em si. É uma busca interna, muitas vezes inconsciente por uma outra opção ou por uma validação para fazer algo. Pensa em alguém que sempre se endivida. A pré-queda não é a hora da compra, mas o momento, talvez dias antes, de pensar, eu mereço um presente. É essa busca por uma justificativa que põe todo o padrão em movimento. Funciona como uma reação em cadeia, olha só. Tudo começa com um desejo. Esse desejo gera uma dúvida, que por sua vez exige uma decisão. E o ponto crucial é que toda decisão inevitavelmente impõe uma desistência de alguma outra coisa. Então, o ponto nevrálgico é este. O verdadeiro gatilho do padrão repetitivo, muitas vezes, não está no desejo ou na dúvida. Ele está naquilo que a pessoa está evitando desistir. Qual é a escolha difícil, a renúncia necessária que está sendo constantemente adiada? É bem aí que mora a raiz do problema. E com essa clareza toda, a tarefa de quebrar o ciclo se torna algo muito mais concreto, mais alcançável. Não se trata mais de lutar contra um fantasma, mas sim de encarar uma causa bem específica.
A grande conclusão é esta: a mudança de verdade acontece quando paramos de confundir situações diferentes com repetições. E para aqueles padrões que são reais, o segredo é identificar o gatilho exato, aquela desistência que está sendo evitada. É assim que se ataca a causa, e não só o frustrante efeito que se repete. A reflexão final, então, é sobre como aplicar tudo isso. Com essas ferramentas em mãos, a pergunta que fica é: qual é o verdadeiro padrão que precisa ser quebrado agora? Qual é a desistência fundamental que precisa ser encarada de frente? A resposta para isso pode ser o começo de uma grande virada de chave.